Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus. Dá para melhorar, né? A graça e a paz de Jesus, amém? Descobri uma coisa. A igreja Vida Nova é extremamente misericordiosa, porque há 3 semanas eu estive aqui. E vocês me suportarem, né, novamente, é muita graça, é muita misericórdia da igreja, né? Então, muito obrigado pela parte que me toca. Graças a Deus. Irmãos, é um prazer, né? Hoje estou com minha esposa, está ali atrás, à minha esquerda. É um prazer estar aqui com vocês. Dê um sinalzinho assim, amor, para o pessoal saber onde você está. Pronto, aquela menina bonita ali. É um prazer estar aqui mais uma vez, incumbido desta responsabilidade, de ministrar a palavra de Deus. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura da mensagem, do texto-chave, que se encontra em Marcos. A mensagem, o texto será projetado aqui na tela. E o título que eu dei a esta mensagem é Fé em meio à tempestade. Você pode repetir comigo? Fé em meio à tempestade. Bem sugestiva, né? Bem sugestivo. Então vamos ler o texto comigo, em voz alta, todos juntos? Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para o outro lado do mar da Galileia. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam ou estavam com ele. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele, Jesus, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E fez-se o quê, irmãos? Completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, ainda não tendes fé? Vamos repetir a pergunta. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu queria que você curvasse a sua fronte e pedisse a Deus que, a despeito do pregador, do mensageiro da noite, o Senhor fale com você nesta noite de uma forma muito especial. Você pode orar por mim e pode orar por você também neste momento, por favor. Cá na tua presença e pedimos a tua direção na ministração desta palavra, que ela venha ao encontro dos nossos questionamentos, dos nossos medos, das nossas indagações e das nossas necessidades. Oramos a ti, Senhor, porque dependemos da tua orientação, da tua direção. Fala conosco, Senhor. Esta é a nossa oração e o nosso desejo, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós temos ouvido muitas mensagens neste capítulo, no capítulo 4 de Marcos. Eu acredito que você já deve, inclusive a ministrante, né, da música tocou em algo que diz respeito ao texto que nós acabamos de ler. Já ouvimos muitas mensagens. A primeira vez que eu preguei em Marcos capítulo 4 foi há 16 anos.
Já faz algum tempo. Talvez alguns aqui tenham a idade aí de entre 15 e 16 anos. Mas o que mais me fascina é saber que Deus continua falando conosco. Deus continua falando conosco através da sua palavra. Eu queria que você dissesse para a pessoa ao lado: Deus quer falar com você. Diga para a pessoa do outro lado: Deus quer falar com você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu creio que o Senhor quer falar conosco. Mas é preciso coração, né, aberto, coração de discípulo. É preciso que sejamos corajosos para nos colocar diante do Senhor como estamos. É preciso ter esta coragem. Irmãos, segundo Marcos, alguns grupos reagiram de maneira distinta ante as obras que Jesus realizava na Galileia. E eu queria citar alguns destes grupos. Por exemplo, fariseus e herodianos esqueceram as suas diferenças e tentaram matar Jesus. Os escribas o acusaram de estar possuído por Belzebu, o maioral dos demônios. As multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do leste do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom estavam à procura de milagre, buscavam milagres. Também os familiares de Jesus desejavam levar à força, porque diziam que ele estava fora de si. E neste mesmo contexto, a Bíblia nos diz que os 12 discípulos foram escolhidos por Jesus e passaram a caminhar sob a sua orientação. Então eu queria que você observasse o seguinte detalhe: nós temos 5 grupos de pessoas e 5 motivações ou atitudes bem diferentes. E aí eu pergunto para você: qual destes grupos representa melhor a nossa postura diante de Jesus? Qual destes grupos traduz a nossa motivação nesta noite? Por que você veio a esta casa? O que te traz a este lugar? Qual é a motivação do seu coração? O que é que queremos com Deus, com Jesus? Voltando ao texto, o mesmo evangelista, Marcos, ainda esclarece que Jesus pediu aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que as multidões o comprimissem. Então, a história do capítulo 4 de Marcos tem início a partir da escolha de um barquinho. E aí eu queria aproveitar esta imagem, né, do barco, este cenário, e tentar trazer algumas lições para as nossas vidas, porque a passagem humana pela vida é semelhante à travessia de uma embarcação por um mar, ora extremamente sereno, ora revolto. E aí eu pergunto: quem nunca aqui enfrentou uma tempestade? Espero que você não tenha passado por uma situação complicada, complexa. Mas o fato é que a qualquer momento o que é calmaria pode transformar-se num grande pesadelo, ou quem sabe, numa grande oportunidade, numa lição de vida extremamente singular. Por isso a grande questão, e aí você anota no seu esboço, é: como temos administrado a nossa fé diante das tempestades que o viver impõe? Como temos administrado a nossa fé diante das tempestades que o viver impõe? No momento da tempestade, como a nossa fé entra em ação? Como temos administrado a nossa fé nos momentos difíceis? Você está passando por um momento difícil? Você está passando por um momento turbulento, difícil, complexo? Se você está ou não, porque a qualquer momento o quadro pode mudar completamente, né? Esta palavra é palavra de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Irmãos, é simples lidar com a tempestade das finanças? Sim ou não? Não, que eu digo início do ano, né? Não é simples lidar com a tempestade na saúde,
Não é simples lidar com a tempestade no relacionamento familiar, na área emocional, na área profissional, ou quem sabe na área espiritual. Rico ou pobre, anônimo, famoso, intelectual ou não, seja como for, é possível que a qualquer tempo passemos por aquilo que alguns chamam de a noite da alma, isto é, irmãos, por crises que muitas vezes se traduzem apenas em rios de lágrimas, em gemidos inexprimíveis, em gemidos que só a gente sabe, só a gente conhece. Você já passou por isto? Você já passou por uma noite da alma, pela noite da alma? Uma sensação terrível de desgosto, de desprazer, de dor na alma? Eu já passei. E olha, vou te dizer uma coisa, dói muito. Quem já passou sabe que dói muito. É importante, irmãos, observar que o texto bíblico inicia com a seguinte citação. Olha, cada detalhe vai construindo, né, uma lógica, a mensagem vai sendo elaborada a partir de cada detalhe. Por isso que é bom a gente se debruçar no texto e degustá-lo e dissecá-lo, porque há muitos detalhes importantes. E é importante observar que o texto inicia com a seguinte citação. Olha bem, naquele dia, anoitecendo, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado do lago. Então, os seus discípulos o seguiram e partiram. O que é que tem de extraordinário nesse texto? Veja bem, quando lemos a expressão naquele dia, ou num daqueles dias, entendemos que seria um dia aparentemente normal, corriqueiro. Sabe aquele dia que você levanta, né? Parece que tudo está tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Parecia um dia aparentemente corriqueiro, mas o texto diz que não foi. O fato é que os discípulos tinham a orientação do mestre para atravessarem o mar da Galileia, um trajeto aproximado de 10 quilômetros de Cafarnaum até a terra de Gadara. Novamente disse Jesus, passemos para o outro lado. Então, o texto conclui despedindo a multidão, Jesus partiu, seguido dos seus discípulos, e outros barcos o acompanharam, ou estavam com ele. Observe esse detalhezinho, porque lá na frente a gente vai resgatá-lo novamente. E aí, claro, vocês sabem que vários discípulos eram pescadores. E aí eu imagino que provavelmente os mais entendidos em navegação devem ter analisado as condições do tempo e concluíram que tudo estava na mais perfeita normalidade, então partiram. Agora, atente bem para este alerta. Assim como aquela travessia, nossa existência tanto nos oferece riscos como oportunidades. Anote aí no seu esboço. Nossa existência tanto nos oferece riscos como oportunidades. E aí só um parênteses, muitas vezes nos concentramos muito mais nos riscos, no lado negativo, né? No lado complexo da existência. Mas observe, a vida nos oferece tanto riscos como oportunidades. A exemplo do episódio registrado no Evangelho de Marcos, podemos enfrentar turbulência ou calmaria. Podemos sentir uma brisa suave, até melodiosa, ou presenciar grandes tempestades. Agora, ainda que os discípulos não dispusessem de tecnologia sofisticada, o fato é que o comandante Jesus, aquele que criou todas as coisas e as mantém pelo seu poder, lhes disse, passemos para o outro lado da margem do lago. E aí, sob esta orientação, sob esta palavra, partiram. É importante observar, irmãos, que o modo como o mestre empregou o verbo passar, indica, e aí a gente tem que ir lá para o original para perceber isso aí, indica que não deviam fazer a travessia hesitando, não deviam fazer aquela travessia com receio,
não deviam fazer aquela travessia por etapas, não deviam fazer aquela travessia de forma negativa, não deveriam ficar estagnados em meio ao trajeto, isto é, a ação, o passar, a ordem de Jesus deveria ser uma ação completa, definitiva, determinada. E aí, convictos, os discípulos seguiram Jesus. E aí eu pergunto, e nós, a quem temos seguido? Quem ou o que nos tem dirigido? Outra pergunta importante, a quem temos dado ouvidos? Jovem, você tem dado os ouvidos a quem? Esposo, esposa, senhor, senhora, a quem temos dado ouvidos? Quem ou o que tem feito a nossa cabeça? Anote aí por gentileza, boas ou ruins, nossas escolhas poderão determinar o desfecho da nossa própria história. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Anote essa palavra, boas ou ruins, nossas escolhas poderão determinar o desfecho da nossa própria história. Aí diga para a pessoa também que está aí próxima a você, cuidado com as suas escolhas, muito cuidado com as suas escolhas. Cuidado jovem, cuidado senhor, senhora, esposo, esposa. Queridos, eu queria que vocês percebessem comigo que o momento mais cruel daquela travessia ocorreu por dois motivos. Primeiro, porque, ainda que imaginassem que o dia fosse ser como outro qualquer, não foi. Primeiro porque repentinamente, diz o texto, levantou-se uma grande tempestade. O dia não foi um dia corriqueiro, banal. E segundo, porque apesar da tempestade, o comandante Jesus estava dormindo. É necessário esclarecer, elucidar que tempestades são fenômenos bastante comuns na Palestina, principalmente em torno do mar da Galileia no início da estação chuvosa. Logo, olhe bem para esse detalhe, perceba bem, deduzimos que aquela nem foi a primeira, nem a única tempestade enfrentada pelos discípulos. Mas o texto denota que enfrentaram uma tempestade tão repentina, uma tempestade tão furiosa e tão violenta, que ela poderia ser comparada a um furacão. Descrevendo a dimensão daquele pesadelo, Marcos e Lucas usam originalmente a palavra grega lailapse, que significa tempestade ou furacão. Lailapse. Agora, curiosamente, Mateus utiliza outro termo, seismos, cuja tradução é terremoto, tremor, abalo sísmico, justamente para ratificar que, de fato, algo extremo e terrível ocorria naquela noite, naquele momento. E por causa da brusca alteração do tempo, tudo convergia para uma catástrofe. Sabe quando humanamente a gente começa a racionalizar os prós e contras, as circunstâncias e tal, e a gente não vê saída, não vê solução? Imagina só, olha as palavras que foram utilizadas por eles. Palavras que não foram colocadas de forma gratuita. Na verdade, algo terrível estava acontecendo naquele momento. Algo inesperado. Algo jamais vivenciado pelos discípulos. E olhe bem os detalhes. Veja como tudo convergia, humanamente falando, tudo convergia para uma catástrofe. Primeiro, os discípulos não fizeram preparativos especiais para aquela travessia. Tanto é que lá no texto vai dizer o seguinte, que Jesus partiu como estava. Quer dizer, dá a ideia de que ele não fez nenhum preparativo especial. Segundo, havia anoitecido e foram pegos desprevenidos. Olha bem como o quadro era realmente tenebroso. Terceiro, o pequeno barco de pesca era precário e frágil. Outro detalhe, estavam em águas profundas, portanto, muito mais traiçoeiras. Quer ver outro detalhe? A embarcação, diz o texto, era jogada de um lado para outro, tamanha violência das ondas e do forte vento.
Quer ver outro motivo para se desesperar? A água rapidamente inundava o barco e apesar da habilidade de Pedro, André, Tiago, João e da boa vontade dos demais, o texto diz que seus esforços foram completamente inúteis, de modo que a tragédia era certa. Sob a ótica humana, aquela triste situação era simplesmente irremediável, incontornável, inevitável. Por isso, a dolorosa conclusão que chegaram. Qual foi a conclusão que chegaram? Que estavam sem comando, a despeito da tempestade, porque a despeito da tempestade, Jesus dormia serenamente. Eles tentaram de tudo, racionalizaram, usaram as suas habilidades, o seu conhecimento e nada. O desfecho já era certo, humanamente falando, era desgraça, caos, tragédia, morte, desespero. Quantas e quantas vezes, né, fazemos também todo aquele, aquela reflexão, buscando uma saída, uma solução, e parece que nada dá certo, nada dá errado. Começou um ano terrível, a gente não vê a saída, não vê uma luz. Irmãos, ao enfrentarmos determinadas crises, não raro, muitos de nós temos a mesma impressão de que Jesus está distante e alheio ao nosso problema. E até a sua serenidade chega a nos incomodar. A gente ora, a gente pede, a gente suplica e parece que o céu está velado. No entanto, eu queria que você colocasse aí no seu esboço, entre outras coisas, penso que as situações extremas, anote por gentileza. As situações extremas servem pedagogicamente para revelar quem somos, como nos encontramos e que motivações cultivamos no coração. Vou repetir, irmãos. As situações extremas, você pode dizer isso comigo em voz alta? As situações extremas servem pedagogicamente para revelar quem somos, como nos encontramos e que motivações cultivamos no coração. Anote também, as adversidades nos propiciam um encontro conosco mesmo e nos levam a admitir o que necessita ser desembaraçado e amadurecido no nosso caráter, em nosso caráter. Vou repetir. Leia comigo. As adversidades nos propiciam um encontro conosco mesmo e nos levam a admitir o que necessita ser e em nosso caráter. Eu não sei você, mas eu já tive a impressão de que Jesus nem estava dando a mínima para a oração que eu fazia, nem estava ligando para a dor, para a terrível dor que estava entranhada na minha alma. Eu não sei se você já teve essa impressão de orar, de estar sofrendo, angustiado, e parece que nada, nenhuma resposta. Isto também ocorreu com os discípulos. Eles foram tomados, diz o texto, de desespero, porque Jesus continuava dormindo, e só os condenam quem nunca passou por uma experiência semelhante. Para os discípulos, cada segundo era como um fio de navalha entre a vida e a morte. E aí diz o texto que mesmo atordoados, perplexos, em estado de choque, desesperados, o texto diz que correram ao encontro de Jesus e o despertaram. Uns gritavam, Senhor, salve a gente. Outros, em tom de murmuração, diziam assim, a gente vai morrer, o Senhor nem liga, nem se importa conosco. Parafraseando, Jesus, que decepção. Era assim que as coisas terminariam? Quer dizer que o Senhor chama e abandona? Os discípulos estavam simplesmente desesperados. A semelhança daqueles homens, muitos têm dito o seguinte, onde Deus está que não responde a minha oração?
Onde está Deus que nem vê o meu sofrimento, nem me socorre? Por que essa enfermidade insiste e me persegue? Por que esta depressão insiste em ficar? Por que o sono foge de mim? Por que eu estou passando por essa luta? Por quê? Por quê? Por que, Deus, isso aconteceu na minha casa? Por que o meu filho? Por quê? Diante dos dramas da vida, muitos têm agido exatamente como os discípulos. A bem da verdade, irmãos, o cenário, o tempo e as pessoas mudam, mas os questionamentos são os mesmos. Fazemos os questionamentos semelhantes no momento da dor, no momento da luta, no momento da tempestade. Mas glória a Deus, diga comigo, glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Sabe por que glória a Deus, irmãos? Porque depois que os discípulos revelam ou confessam as suas angústias e as suas fragilidades, algo maravilhoso ocorre. É preciso ter a coragem, sabe, para rasgar o coração e mostrar a nossa fragilidade, a nossa dependência. Depois que eles abrem o coração, depois que eles confessam as suas angústias, depois que eles confessam os seus medos, as suas fragilidades, ocorre algo maravilhoso. Irmãos, sob a orientação, ou sob a soberania e o gracioso cuidado de Jesus, nossa história sempre possui um final surpreendente. Debaixo da orientação, debaixo da graça de Deus, sempre há esperança para aquele que crê. Sempre há esperança para aquele que clama a Jesus. E aí, irmãos, interessante. Aí a gente tem que ir lá para o original mesmo. Como discernindo a intenção do diabo, a intenção maligna por trás daquele evento, para matá-los, para destruí-los. A mesma expressão para exorcizar demônios foi verbalizada por Jesus. O texto ressalta que o Senhor Jesus se levantou, advertiu o vento e disse ao mar: se opa, perfima ou sou. Dá para dizer comigo? Se opa, perfima ou sou. Ou seja, acalma-te, emudece. Então o vento e o mar se renderam por completo, e tudo ficou calmo, sereno e tranquilo. Amém? Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a grande verdade é que nenhum intento maligno pode frustrar, anote aí, nenhum intento maligno pode frustrar os planos que o soberano Deus traçou para aqueles que são seus. Nenhum intento maligno pode frustrar os planos que o soberano Deus traçou para aqueles que são seus. Diga comigo, nenhum intento maligno pode frustrar os planos que o soberano Deus traçou para aqueles que são seus. Quantos são de Deus aqui? Esta é a nossa vitória, não importa qual seja a natureza da nossa dor, Jesus jamais é insensível a ela. Amém? Agora, muitas vezes, irmãos, teimamos, relutamos e batemos o pé como criança birrenta, querendo resolver determinados conflitos do nosso jeito. E nos esquecemos de consultar a vontade de Deus, o que é muitíssimo arriscado. Quantas vezes achamos que as coisas têm de acontecer conforme a nossa agenda, esquecendo também que é Deus que rege todas as coisas. E ainda, irmãos, exigimos de Jesus uma atitude, exigimos muitas vezes de Jesus uma resposta imediata, quando não raro o problema reside na esterilidade da fé que religiosamente professamos. Abra bem os seus ouvidos, atente bem para o que eu vou dizer. Dependendo da circunstância, diga comigo, dependendo da circunstância, não escutei você, dependendo da circunstância, anote aí no seu esboço, a tempestade, a luta financeira, a enfermidade,
a crise conjugal, o desemprego, o vazio da alma, pode ser a grande bênção de Deus para dependermos mais dele. A tempestade, a luta financeira, a enfermidade, a crise, o problema que você está enfrentando, pode ser a grande bênção de Deus, sabia disso? Para dependermos mais dele, irmãos. Se você está passando por um momento delicado, lembre-se, isto pode ser uma oportunidade de Deus para aprendermos a depender mais dele, a buscarmos a sua vontade, a sua orientação, a sua direção. Glória a Deus por isso, que o Senhor nos ensine. Fé cristã significa deixar Deus ser Deus. Por isso, deixemos Deus ser Deus. Diga para a pessoa ao lado: deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. George Miller declarou que não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. E ele conclui: a fé começa onde as forças terminam. Que bacana, não é? A fé começa onde as forças terminam. Portanto, meus irmãos, se as forças já estão se esgotando, é tempo, ou quem sabe é chegado o tempo de Deus para nos debruçar nos braços da fé. Amém? Se as forças estão se esgotando, é tempo de Deus para nos debruçarmos sobre os braços da fé. Disse Jesus aos seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? E aí, tome cuidado, há uma teologia dizendo que você tem que ter uma grande fé, uma fé estrondosa. Não é isso que o texto está falando. Por que temeis, homens de pequena fé? Onde está a vossa fé? Diz o texto que eles ficaram maravilhados e diziam uns aos outros. Em outra versão diz que eles ficaram apavorados, atônitos, e diziam: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Creia você ou não, creia o ser humano ou não, a palavra afirma que Jesus é o Criador e o Senhor, que rege todo o universo, e isto inclui a nossa vida, os nossos papéis e as nossas crises. Amém? Mesmo que alguém diga: e se Jesus não estivesse naquele barco, qual seria o desfecho? Aí eu volto àquele detalhe do texto que nós lemos. Jesus não estava em todos os barcos, mas o texto diz que todos que o seguiam usufruíram da sua bênção e provisão. Ainda que alguém declare que a sua fé é pequena: mas a minha fé é tão pequenininha, pastor, não vai dar certo, a minha fé é minúscula, é insignificante. Eu queria que você atentasse bem para o texto, porque a dos discípulos não era diferente. Contudo, Jesus não desistiu de operar o milagre. É importante, é imprescindível que se esclareça que a prioridade do Senhor não é a obrigação de termos uma fé espetacular. O Senhor não está pedindo a você que você tenha uma grande fé. O que faz a diferença, irmãos, preste atenção, o que faz a diferença, liberte-se desta teologia que diz que você tem que ter uma fé absurda. O que faz a diferença é a qualidade, ou em quem depositamos a nossa fé. Aí eu pergunto: a sua fé está depositada em quem? Em Jesus? É assim que se descobrem os verdadeiros heróis. Heróis da fé, exemplo do relato do capítulo 11 de Hebreus. Mesmo que alguém confesse que o seu barco já está naufragando, o texto está nos ensinando que o Senhor pode e deseja livrar a sua vida de afundar com a sua desesperança. Há um escritor, Leonard Wilson, que diz o seguinte: ele defende que geralmente Deus não salva as pessoas da dor, Ele as salva dando-lhes força e capacidade para suportá-la. Com ou sem a dor, livrando dela ou vivenciando a dor, o mais importante é a capacidade que Deus nos concede para suportar o momento difícil, o momento da aflição. Na aflição ou nos livrando dela, a palavra nos ensina nesta noite que o Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. Anote, por gentileza:
O Senhor sempre está no absoluto controle de todas as coisas e jamais Ele nos decepciona, jamais o Senhor nos desampara. Diga comigo em voz alta: o Senhor sempre está no absoluto controle. Vamos dizer novamente: o Senhor sempre está no absoluto controle de todas as coisas e jamais nos decepciona ou desampara. E aí eu queria encorajar você a não desistir, a não parar no caminho, a não retroceder, a tirar a hesitação do seu coração, a não esmorecer, a não desanimar, a não deixar de sonhar. Não desista, meu irmão. Não desista. Não pare. Não retroceda. Não desanime. Olhe para mim. Não pare. Não retroceda. Não desista. Diga para a pessoa que está aí próxima a você: não desista. Não desista. Diga mais forte, com mais autoridade: não desista. Não pare. Igreja, não pare. Não deixe de sonhar. Não deixe de avançar. Diga bem alto: não deixe de avançar. Não pare. Não desista. Creia. Como diz a canção tradicional: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Fé. Diga comigo: fé em meio à tempestade. Amém? Fé em meio à tempestade. Tem que ter fé em Jesus em meio à tempestade. Você pode curvar sua fronte neste momento. Queria convidar o Ministério de Música aqui à frente, por gentileza.